Senhoras deputadas, vamos retomar os trabalhos. Agora vamos ter a audição da senhora doutora Carla Naia, que é candidata a membro suplente do Conselho Superior da Magistratura. Os restantes candidatos foram ouvidos anteriormente. E, como é tradicional, eu darei a palavra à senhora doutora para fazer uma curta exposição e depois haverá perguntas que serão objeto de resposta concisa por parte da candidata. Tem a palavra, senhora doutora. Boa tarde. Vou ser sucinta. O meu nome é Carla Naia, sou advogada especialista em Direito de Trabalho. A minha atividade profissional incidiu sempre na área da advocacia e no Direito de Trabalho com exclusividade desde 2006, apesar de ter o título desde 2004. Nesse âmbito integrei várias sociedades de advogados, inclusive algumas com dimensão internacional, vou dizer assim, a 4 casas, a anterior Gonçalves Pereira Castelo Branco, e sempre na área de Direito de Trabalho. Atualmente eu sou do Porto, estou na Cerejeira Namora Marinho Falcão, uma sociedade com outro perfil, mas também com a vertente do Direito de Trabalho. No âmbito do exercício da minha profissão, tenho um contacto intenso com os tribunais, na perspectiva, obviamente, de advogada, seja como advogada de trabalhadores como de empresas, embora o pendor seja como advogada de empresas. Portanto, ficar-me por aqui, em termos de apresentação da minha carreira profissional. E, portanto, aceitou a candidatura? Exatamente. Dou agora a palavra a quem se inscrever. Vejo a senhora deputada Mónica Quintela com o dedo levantado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos aos senhores e senhoras deputadas e cumprimento a candidata, a Sra. Doutora Carla Santos Naia, a quem parabenizo pelo currículo, pelo percurso. Tem um currículo que basta ter uma palavra, advogada, e sobre isso deve-lhe dar um know-how de 480 anos sobre a vida das pessoas, se efetivamente se exerceu a advocacia, só isso deve-lhe dar um currículo de conhecimento muito vasto de várias matérias. É especialista em Direito de Trabalho, especialista pela Ordem dos Advogados, vai ter muita mão de obra, vai ter muita lavoura, se for eleita, como nós esperamos, para o Conselho Superior da Magistratura. Uma referência não propriamente à senhora doutora, porque não foi uma opção que dependa de si, mas pela indicação de ser uma mulher. Recordo que na anterior lista eram em 7 candidatos havia apenas uma mulher, e pergunto-lhe os motivos, portanto, que a levaram a aceitar ser candidata a este órgão. O Conselho Superior da Magistratura, como sabe, é o órgão de gestão e de disciplina da magistratura judicial. O que espera do exercício do cargo, e perguntar-lhe também quais os maiores desafios que pensa que pode vir a encontrar e de que forma os pode vir a resolver. Conhece o meio onde, se for eleita, se vai inserir, designadamente no âmbito, no seio da magistratura, e pergunto-lhe também se entende que há ali uma posição, e se o Conselho Superior, se aquele Conselho Superior costuma ter posições corporativas, e também uma questão que não posso deixar de colocar, o que pensa da composição do Conselho Superior da Magistratura, que, como sabe, tem uma maioria de membros não magistrados e que, por isso mesmo, também permite a indicação de personalidades reconhecido mérito, como será seguramente e é seguramente a senhora doutora. E desejo-lhe as maiores felicidades na eleição da próxima sexta-feira. Muito obrigada.
Terá a ocasião de responder no fim. Dou a palavra agora à sua deputada Isabel Rodrigues. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. e as Senhoras Deputadas e cumprimento de forma muito especial a doutora Carla Santos Naia. Também a quero saudar pelo seu currículo. Também partilho da opinião de que o facto de ter uma vida profissional feita na advocacia é uma mais-valia para as funções a que se candidata e congratulo também pela disponibilidade que mostrou. Eu penso que a representação, o reforço da representação feminina depende também, numa parte, da disponibilidade que as mulheres mostram para certos desafios. E daí ser muito importante, e reforçando a nota já deixada pela senhora deputada Mónica Quintela, não será ainda o reforço que gostaríamos de ver na representação feminina, mas também por esse aspecto, mas não sobretudo por esse aspecto, a sua candidatura tem esta valia. Senhora doutora, o Conselho Superior da Magistratura tem um conjunto diversificado de competências, mas tem, poderíamos dizer, sobretudo, funções de gestão, inspectivas, de sindicância, disciplinares, e estas funções revestem-se de grande importância na forma como depois a administração da justiça chega aos cidadãos. Muitas vezes ouvimos falar da qualidade e da celeridade da justiça, sendo que a qualidade depende em grande parte da celeridade. Temos como princípio fundamental poder garantir a igualdade no acesso e no tratamento e que todos tenham uma justiça de igual qualidade. Sabemos também que não basta dispor de recursos humanos e que os recursos humanos, bom, um recurso por definição é sempre escasso e, portanto, acharemos sempre, não é, à partida, que precisamos sempre de mais recursos. E, portanto, um dos desafios que o Conselho Superior da Magistratura tem, até pelo diverso leque de competências que tem, é esta gestão, não apenas do ponto de vista económico, digamos assim, mas também do ponto de vista da formação, da motivação das pessoas para o desempenho das suas funções, quer magistrados, quer oficiais de justiça, uma vez que muito do resultado vai depender desta capacidade de gestão. Por outro lado, não poucas vezes vemos ao nível da comunidade alguma preocupação com a forma como algumas questões, sobretudo que têm vítimas mais vulneráveis envolvidas, o caso da violência doméstica, de crianças vítimas de situações de perigo, a forma como essas questões foram tratadas é interpretada pela comunidade. O que eu lhe gostaria de perguntar com esta introdução é, desde logo, que expectativas tem relativamente a este mandato quanto ao cumprimento destes objetivos estratégicos e que contributo pode dar. E, por outro lado, julgo que se reverar na ideia de que a justiça é quase sempre uma oportunidade de investir nas pessoas, mas é também uma oportunidade de passar a mensagem certa. Uma decisão judicial, eu estou a lembrar-me de algumas, pode passar uma mensagem completamente errada para a comunidade. Acha que há um espaço da justiça para ajudar a mudar representações sociais em áreas em que ainda sentimos que isso é necessário? E eram estas as minhas questões. Muito bem, teremos agora o tempo bastante para poder responder aos pontos que lhe pareçam merecer comentário. Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, também uma introdução ao facto do género, que aliás está aqui a maioria, e concordo, de facto, é a nós que nos cabe, a nós mulheres, fazer a diferença e trabalhar nisso e não só ficarmos pelas estatísticas e pelas queixas, mas também pela ação. E a ação é o exercício efetivo de funções que permitam mostrar, enfim, as nossas características, porque de facto entendo que temos características próprias e como é óbvio, e portanto nessa medida aceitei com muito gosto e honra este convite que me foi dirigido. Seguirei com brevidade os pontos pela ordem que me foram colocados e à senhora deputada Mónica Quintela o porquê desde logo, e penso que também, enfim, é uma pergunta que se impõe, de ter aceito este convite. Primeiro porque, de facto, é muito honroso e também muito interessante e desafiador para uma advogada integrar um órgão como este, com o Conselho da Magistratura, Superior da Magistratura. Obviamente que entendo, e com isto penso que também vou dar resposta mais ampla às questões que me foram colocadas, entendo que o facto de ter exercido sempre profissionalmente uma carreira na advocacia de terreno, porque bem sabemos que há vários tipos de advocacia, e bem, o meu também foi de barra muito, ajuda a dar uma visão concreta e de aproximação também do cidadão à magistratura. E nessa medida, o facto de estar no terreno, se assim puder dizer, e do lado de cá, porque bem, na posição de advogado sujeita, enfim, às diretrizes de um juiz, irá dar com certeza, penso eu e espero, uma mais-valia ao exercício da função. Isto porque nós, advogados, estamos muito mais próximos de cidadãos do que o Sr. Juiz está, e compreende-se que assim seja, dentro da lógica de imparcialidade que lhe é imposta. O que é que eu penso da composição do Conselho Superior da Magistratura e o facto, eu julgo que foi a questão que a Sra. Deputada Mónica Quintela me colocou, e o facto, enfim, algo polémico, ou enfim, em discussão, de existirem membros ou algum pendor político na composição do Conselho Superior da Magistratura. E julgo que nisto também na senda do que a Greco alertou, de que poderiam não estar a ser asseguradas as funções de independência e isenção que impendem sobre o órgão. Eu penso que o facto do Sr. Presidente ter um voto de qualidade já impõe essa imparcialidade e alegada inexistência, impõe essa imparcialidade ou distanciamento dos poderes, designadamente do poder político. Entendo que é essencial num órgão como esse haver uma diversidade de composição e, portanto, não estar circunscrito ao poder judicial e estar também representado o poder político, como se verifica na atual composição. Quanto à última pergunta, e para terminar, também não sei o tempo que tenho disponível, mas para não ser muito longo. Tem o tempo que desejar usar. Muito obrigada. O contributo e relativamente à questão que a senhora deputada Isabel Rodrigues me colocou, se o contributo está próximo que eu poderia dar, penso que é, de facto, concretizar essa aproximação da justiça ao cidadão, mantendo-se numa posição que também tem que se garantir, que é de imparcialidade e isenção, mas não, quer dizer, cega, mas não totalmente, ou seja, de facto, a sociedade atual e designadamente pela dissipação dos meios de informação, redes sociais, etc., impõe-se, parece-me, uma modernização também da justiça, designadamente em determinadas circunstâncias, composições públicas de tomada de posição, sempre que esteja em causa a perturbação da ordem, a confiança na instituição e portanto, ao fim e ao cabo, a realização do Estado de Direito. Penso que há um grande desafio, e eu, como advogada, sinto isso, que é introduzir uma modernidade realista
no seio da magistratura. E sem ofensa aos senhores magistrados, porque com eles lido quase todos os dias, de facto, quem vem do mercado privado, digamos assim, depara-se com, parece às vezes uma viagem no tempo, com incapacidades operacionais que não são compatíveis com os dias de hoje. E refiro-me, por exemplo, aos meios informáticos, que, como bem sabemos, infelizmente não funcionaram na plenitude neste período da pandemia e com todo o esforço que com certeza houve, seja legislativo, seja das próprias pessoas que lá estavam. E, portanto, acho que há aqui uma necessidade de modernização, mas mantendo a instituição dentro de um caráter tradicional, no sentido de uma posição de autoridade e isenção, como tem que ter, seguramente. Muito bem. Não sei se há algum comentário adicional por parte das senhoras deputadas e dos seus deputados. Senhora deputada Mónica Quintela. Se me permite, só para concluir, porque o Conselho Superior da Magistratura é um órgão muito importante, à semelhança do Conselho Superior do Ministério Público, e para dizer à senhora doutora, à senhora candidata, que caso venha a ser eleita, para nunca se esquecer da independência e do cumprimento do dever de alguém que é eleito por esta Casa para um órgão como o Conselho Superior da Magistratura, e desejar-lhe as maiores felicidades. Muito obrigada. Isabel Rodrigues. Obrigada, Sr. Presidente, porque julgo que na minha primeira intervenção não terei concluído por lhe endereçar o maior sucesso, quer para o processo eleitoral, quer depois para o exercício das suas funções, em meu nome e em nome do Partido Socialista. Obrigada. Bem, assim fica registado. Estão realizadas as condições necessárias para a realização do sufrágio na próxima sexta-feira. E dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado pela sua participação. Está encerrada a reunião.